Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre um tema e eu sou muito grata pela atenção de vocês e pela possibilidade da gente estar sempre tratando de um assunto pertinente, interessante, um tema atual, independente de quando foi escrito, sempre são temas muito atuais. Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer aquele nosso centramento. Então, convido vocês a quietarem, a descansarem o peso do corpo sobre o assento, a sentirem a presença, soltar as tensões do dia, deixar as pálpebras pesadas sobre seus globos oculares, experimentando perceber o fluxo da respiração, experimentando um lugar de conforto, de silêncio, de tranquilidade, de serenidade. Leve atenção para a respiração. Observe o fluxo da sua respiração. E na medida em que você conseguir se aprofundar mais ainda nessa observação, relaxe seus ombros, acomode os braços no prolongamento do tronco, sinta a sua postura alinhada na cadeira, no sofá. Traga a atenção para o corpo e desfrute dessa pausa. Desfrute dessa pausa. Sinta a sua presença. A cada respiração, aumente o seu contato com a sua paz interior, com os seus mestres, com seus guias. Faça contato com essa pausa. Faça contato com seus propósitos espirituais. Faça contato com a força e a potência que te mantém firme no caminho. Mesmo quando nos sentimos cansados, mesmo quando às vezes estamos exaustos, nós lembramos que temos um propósito e que é preciso perseverar. Que possamos nesse momento sentir esse conforto que nos chega através da esperança e da fé. E que possamos não só experimentar em nós essa energia maravilhosa, mas que possamos também espargir na direção de todo o planeta, dando uma inestimável contribuição com amor e paz para todos os seres sencientes. Então vamos trazer as nossas mãos unidas em prana. Vamos inspirar e juntos vibremos o mantra 3 vezes. Om. E vamos descer as nossas mãos devagarzinho. Vamos abrindo os nossos olhos, fazendo contato com esse momento, fazendo contato com um estado presente, consciente. Estamos aqui, estamos presentes, faz toda a diferença. E o tema de hoje é um tema extremamente atual, apesar de estar no livro de Divaldo Pereira Franco ou Joana de Ângeles, escrito em 2011, mas é um tema absolutamente atual. E o tema que vamos tratar hoje é Liberta-te do Mal. Esse é o título do livro e esse é o primeiro tema do livro, Liberta-te do Mal. Nessa
nesse tema, né, nesse assunto, a forma como Joana de Ângeles, irmã Joana de Ângeles, doutora Joana de Ângeles tratou. Eu digo que é atual porque ela, ela relaciona tudo que uma sociedade moderna está atravessando em 2011 e que é tão vigente nos dias atuais. O tema Liberta-te do Mal é um convite para que a gente desperte de um sonambulismo que vivemos, porque, obviamente, estamos imersos no mundo material, no mundo onde tem uma dinâmica intensa, coisas mudam o tempo todo, necessidades aparecem, tudo muda o tempo todo. A medicina avançando lindamente, a tecnologia avançando lindamente, e Joana trata disso no livro, né? Nós temos hoje a comunicação rápida através de WhatsApp, através de e-mails e tantas outras formas de comunicação. A medicina, o diagnóstico mais rápido, os exames mais precisos, muitas coisas melhoraram imensamente. Muitas coisas tornaram viver menos difícil, mais fácil, através dessa tecnologia de ponta, da tecnologia de comunicação, enfim. E ela relata, mas ela diz que a questão da busca pela espiritualidade parece que não caminhou na mesma intensidade que outros processos evolutivos, como tecnologia, medicina de diagnóstico e outras coisas mais, que são importantes, muito importantes. Então, ela trata nesse texto de descrever como a sociedade em 2011 e atualmente está, talvez um pouco mais até, né, agravado, algumas características mais agravadas, mas como uma tecnologia, como essa velocidade na comunicação, como essa nova forma de se relacionar está alterando o comportamento humano. Então, hoje a gente tem muitas, muitas possibilidades de falar com pessoas que estão do outro lado do mundo muito rapidamente. Isso é maravilhoso, porque vamos matando nossas saudades, vamos eliminando a distância através de diálogos pelo WhatsApp, enfim, e tantas outras formas mais. Temos muito mais recursos tecnológicos para tantas e tantas outras coisas mais, na agricultura, na comunicação, na medicina, mas tem coisas que estão acontecendo fruto desses movimentos e que a gente precisa colocar atenção. Hoje, muitas vezes eu reparo, quando eu vou para algum lugar público, que as pessoas entram e saem, muitas vezes, não são todas, obviamente, mas tem um grande número de pessoas que entram e saem, que circulam publicamente, fazendo minimamente contato com outras pessoas. Então, se dirige para o estritamente necessário, não se comunica, não tem mais diálogo e pega o celular, e isso é um hábito que nós estamos fazendo, estamos praticando e não nos damos conta nas salas de espera dos atendimentos médicos, nos departamentos, né, nas empresas onde estamos indo. A gente pega o celular, coloca toda a atenção no celular e não faz contato com ninguém que está ali. Isso é um apelo, isso é algo que nós estamos atravessando no momento em que ter acesso a essa comunicação tão imediata, tão rápida, tão pronta e disponível, sequestra a nossa atenção, de forma em que a gente não se sinta muito interessado em fazer contato com o outro. Antigamente a gente estava numa fila, a gente estava na padaria, conversava. Claro que alguns de nós, ou e algumas pessoas mantêm o hábito
do diálogo, de se interessar pelo outro, mas cada vez isso vai ficando mais escasso. Cada vez as pessoas estão mais, muitos de nós estamos mais imersos nas das redes sociais e vamos nos afastando das relações, às vezes dentro de casa, e vamos nos separando do contato. E ela trata outras e outras enfermidades, resultado de uma sociedade que está se isolando, que está mais irritadiça, que está mais intolerante. Claro, claro que hoje nós temos políticas públicas que estão mais atentas às necessidades das minorias. Claro que hoje nós temos sistemas de reparação importantíssimos, graças a Deus. Mas nós não podemos perder o contato com o outro. Nós não podemos perder a capacidade de diálogo. Nós não podemos perder a capacidade de sentir interesse por conhecer pessoas, por saber genuinamente como elas estão, por perceber a necessidade do outro, por trocar uma palavrinha, por conversar. A gente está se afastando. E quando eu digo a gente, porque todos nós, muitas vezes nem percebemos que estamos transitando, mas isolados, completamente isolados. E, e isso vai, e isso vai fazendo com que fiquemos distantes uns dos outros. E essa distância favorece que a gente se desensibilize, que a gente vai perdendo a capacidade de ter empatia pelo que o outro está sentindo, de escutar a justificativa do outro por determinadas coisas que muitas vezes ele está fazendo e a gente, sabe, a gente diz assim, como assim? Como assim? O que é isso? A gente vai perdendo a capacidade do diálogo, porque o diálogo, abrir o coração para escutar o outro, do lugar do outro, de fala, é importante para que a gente entenda um pouco daquela experiência, daquela história, para que a gente saia do nosso universo particular e possa trazer riquezas da experiência do outro para a nossa própria vida. Então, Joana cita em 2011 que estavam acontecendo coisas estranhas nas relações interpessoais. Que as pessoas, que havia um tom de violência muitas vezes, de inquietação, de entristecimento, e que a gente estava se distanciando da espiritualidade. Na verdade, tudo isso para dizer que enquanto mais a tecnologia estava avançando, os maquinários, a indústria, a medicina e outras coisas mais, que a busca pela espiritualidade, a busca pela conexão com o nosso self, com a nossa alma, estava, estava ficando um pouco de escanteio. E que isso favorece com que a gente sedimente em nós algumas tendências negativas e que a gente comece a desenvolver comportamentos que vão se assemelhando a um traço que muitas vezes é coletivo, mas nós fazemos parte desse coletivo, que é um traço sombrio, de um entristecimento, de uma melancolia, de uma irritabilidade, de uma intolerância, sabe, de uma impaciência generalizada. Quando ela diz no texto, liberta-te do mal, ela pede que para que a gente identifique traços de tendências negativas em nós, é preciso que a gente crie hábitos positivos, benignos. E a gente só pode fazer isso se a gente se conecta com o que é bom. Quando a gente está numa vida automatizada, só pensando,
no sobreviver de forma completamente mecânica, e a gente vai se afastando dos nossos propósitos, das nossas orações, das nossas meditações, das nossas reflexões. Quando a gente começa a sentir uma atração especial pelas coisas que excitam nosso sistema nervoso, pelas coisas que vão fazendo com que fomentemos angústia, pessimismo, negativismo, quando a gente começa a deixar de cuidar da nossa espiritualidade, da nossa fé, da nossa esperança, do que é benigno em nós, das nossas competências boas, daquelas competências que estão mais relacionadas à alma, relacionada a um padrão de comportamento amoroso. Quando a gente vai se afastando disso, nós abrimos o nosso campo para que façamos contato com o que é negativo. Quando a gente não exercita o bem, a gente fica vulnerável para se associar ao mal. Esse é o treino de habilidade que Joana pede que façamos. Liberta-te do mal. Primeiro, a gente precisa identificar o que representa o mal nas nossas vidas, o que representa um comportamento vicioso, o que representa uma reprodução de um padrão que muitas vezes está no coletivo, mas não é bom. É um padrão de respostas automáticas, é um padrão de pensamentos ruins, danosos que vai reverberar nos nossos sentimentos. Lembra que nós falamos sobre isso, se eu não me engano, na última conversa ou na penúltima. O pensamento gera a sensação gera sentimento, o sentimento se torna comportamento e o comportamento define o destino. Isso é uma poesia milenar que está nos Vedas, no Upanishads. Então, a gente precisa cuidar o que está me atraindo, o que me parece familiar. Tá bom para mim viver com esse tipo de pensamento? Como é que eu me sinto quando eu durmo e acordo ruminando esse tipo de pensamento? Como é que minha fisiologia, como é que meu corpo, como é que a minha disposição está? A gente precisa identificar. Porque se a gente não identifica e não procura compreender que tipo de pensamento desperta o que no nosso corpo, as sensações, os sentimentos, a gente se torna refém. A gente se torna refém. E quando a gente vê, já cristalizou um padrão danoso. Então, Joana pede que a gente preste atenção, porque é muito comum que a energia que predomine seja uma energia que tenha muito poder sobre nós. Porque se há uma aura de protagonismo, de prevalência, se tem emoções que estão alcançando um número grande de pessoas, se isso é algo no nível coletivo mesmo, é claro que essa ondulação vai nos afetar muito intensamente, muito fortemente. E a gente precisa estar atenta a isso, porque todos nós temos os nossos núcleos de vulnerabilidade. Não tem ninguém aqui que já está 100% formatado no bem, que já está incólume às tendências negativas. Não, nós estamos no caminho de autoapreciação e de autocorreção, de autorreparação. Todos nós temos dores, temos traumas, temos sentimentos que nos atravessam e que muitas vezes despertam em nós memórias difíceis, que vão despertar em nós sensações desafiadoras. Então, nós estamos nessa egrégora. Se queremos, de fato, realizar mudanças significativas em nós precisamos colocar atenção no que nos move o tempo todo. Que tipo de energia nos atrai? Que tipo de programa nos atrai? Que tipo de conversa nos atrai?
Que tipo de histórias queremos ouvir? Que tipo de emoções, de grupos estão nos convidando a ficar? Porque é claro que o semelhante vai atrair semelhante. E se a gente descobre que está rodando sem sair do lugar, como um cachorrinho que quer pegar o próprio rabo, e com isso não consegue sair da circunferência, num ato vicioso, num ato repetitivo e que já se tornou inconsciente. Se a gente percebe que volta e meia a gente se encontra ruminando o pessimismo, elaborando as piores coisas que podem acontecer, quando poderíamos estar colocando esperança nos nossos dias, construindo frases mais significativas, mais amorosas, mais esperançosas, porque isso é um treino de habilidade. E isso é um exercício. Ninguém vai fazer esse exercício por nós. Cada um de nós temos que exercitar. Então, se eu me pego, descubro que eu já acordo com o coração disparado, que eu já acordo pulando da cama para fazer um monte de coisa, porque ai, tem muita coisa para fazer e eu estou atravessando meu dia. Se eu já acordo acelerada, se eu já acordo sentindo a respiração curta, se eu já acordo me sentindo angustiada, claro, claro que eu preciso parar e preciso compreender que eu estou repetindo um padrão mental que está me afetando e afetando toda a minha fisiologia e que isso vai me adoecer. Então, eu preciso observar que pensamentos eu estou tendo. Qual é o padrão de pensamentos que eu estou repetindo? Qual é a minha forma de me relacionar comigo e com o mundo ao meu entorno? Como é que eu lido com as minhas dificuldades? Como é que eu lido com o meu dia a dia? Porque a gente vai precisar mexer na nossa caixinha de Pandora. A gente vai ser convidada e a gente está sendo convidada a rever que tipo de pensamento nos acompanha o dia inteiro. Porque vai se formando um padrão. E esse padrão, ele vai criando uma configuração nossa. Os sonhos vão ser de acordo com a qualidade dos pensamentos que eu tive durante o dia. Se eu pensei com violência, se eu estou ruminando raiva, ódio, se eu estou chateada, se eu estou com raiva do planeta, se eu estou com um discurso bélico, onde eu não dou direito ao outro se posicionar, porque a minha dor é maior do que a sua, independente de qualquer coisa. Se eu estou na ruminação da violência, que tipo de sonho você acha que a gente vai ter? Que eu vou ter à noite? Que tipos de relação eu vou apreciar? O que é que eu estou atraindo para mim, se não violência? Então, nós estamos num momento onde precisamos fazer inúmeras reparações a nível social. Nós precisamos colocar mais compaixão, amor e afeto nas nossas relações. Mas nós precisamos fazer essas reparações com amor, com compreensão, sem perpetrar violência. Nós precisamos colocar amor em tudo que a gente faz nos nossos dias. Porque amor é a força transformadora. E é isso que Joana de Ângeles pede. Que não vivamos uma vida automática reproduzindo os padrões que facilmente a gente encontra aí. A gente pode catalogar nos dedos quantas pessoas realmente podem ser recursivas e trazer boas novas no momento de dor. Quantas pessoas, se você tiver um momento ruim, com um discurso violento e agressivo,
sentar com uma pessoa, se essa pessoa vai conseguir apaziguar, se vai conseguir acalmar seu coração e se vai conseguir fazer você sair daquele ideal de violência, de reproduzir a violência e entrar no núcleo de dor. Quantas pessoas são capazes de fazer isso? E quantas pessoas podem provocar mais violência porque estão tão mobilizadas pelas suas próprias dores, estão tão indignadas e tão desconectadas com o seu lugar de amor e paz, que é fácil inocular violência, é fácil inocular agressividade. Mas nós não precisamos disso. E quando eu falo que nós não precisamos de violência, a violência não é o que a gente trata aqui como agressividade saudável. A agressividade é o seu direito de se colocar com tonicidade. Não é violento, mas é o direito que você tem de expressar o que te incomoda, para que o outro tenha o direito de saber o que te atravessa e, sabendo, ele possa se situar. E ele tem o direito de escolher o que fazer com aquilo, e você tem o direito de escolher o que fazer com a devolutiva que vai receber dele. E tá tudo bem. Esse direito é de todos os seres. Todos nós temos direito de expressar o que nos atravessa. Nossos sentimentos, as nossas emoções, nossos medos, nossas delicadezas. Estamos num momento em que o planeta necessita que sejamos instrumentos de paz, que possamos ser aquela pessoa em que, diante de uma atitude violenta, nós possamos respirar e dizer: tem algo que está acontecendo aqui e que talvez escale para o pior. Vamos sentar e conversar. Vamos acalmar os nossos ânimos. Vamos colocar mais amor, menos diferenças. Esse é o pedido do planeta. Esse é o pedido de Joana de Ângeles. Afasta-te do mal, porque o mal também, muitas vezes, está em nós, como tendências que trouxemos e como tendências que temos ainda, porque nós estamos na escola da vida. Mas esse é o momento em que é muito fácil submergir, se identificar e descer junto. Esse é o momento que a gente precisa parar, colocar palavras, e que essas palavras tenham a capacidade de acalmar os ânimos. Estamos assistindo guerras, guerras dentro de casa, com os próprios membros da família, guerras dentro de cada um, com conflitos terríveis, guerras lá fora. Esse é o momento em que a gente precisa defender o nosso espaço, claro, mas não precisa ser de forma bélica. Que a gente possa fazer contato com nossos recursos pelo bem, que a gente possa ter a capacidade de temperar os diálogos, de acalmar, de respirar e dizer: isso é meu ou não é meu. E se não for meu, eu não preciso, eu não devo, e não é de bom tom que eu me entregue completamente e entre numa violência, e entre numa discussão e perca a mão dos meus propósitos. O chamado de Joana de Ângeles é que, para que a gente se afaste do mal, a gente precisa fazer contato com o bem. Primeiro, a gente identifica que aquilo está sendo ruim, nefasto, não está legal, não está bom, eu não estou me sentindo bem, eu me desregulei, eu estou angustiado, eu estou triste. Ah, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo. Mas, além de identificar aquilo que pode estar me fazendo, me trazendo desconforto,
eu preciso também fazer o bem. Eu preciso me identificar com coisas boas. Eu preciso identificar o que é recursivo para mim. Quais são os hábitos que são bons para mim? Quais são os temas que me trazem conexão com Deus, com Cristo, com meu mestre interior, com meu self, com a minha potência divinizável? O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor e não me tornar uma pessoa tão vulnerável às intempéries dos acontecimentos externos? Porque o tempo todo a gente vai se sentir desafiada a sustentar o nosso propósito. Joana clama que nós façamos diferença na nossa sociedade, nos mínimos detalhes, dentro das nossas casas, nas nossas relações com nossos parceiros, com nossos irmãos, com nossos pais, com nossos filhos, com os nossos amigos, com os profissionais que dividem o espaço conosco, que nós possamos trabalhar gentilezas nos lugares onde vamos, que possamos compreender que o outro tem suas próprias dores, que nós temos as nossas. E que não se trata de disputa por quem sofre mais, mas pelo espaço de amorosidade que a gente abre para recepcionar o sofrimento, a dor do outro. E com isso, isso cria um campo de ressonância, onde o outro se torna também capaz de recepcionar as nossas dores, de compreender as nossas flutuações emocionais e muitas vezes de nos oferecer um lugar de conforto e compreensão. É sobre amor que Joana fala nesse texto. É sobre cuidar do espírito. É sobre não soltar no porque minha dor é maior, porque meu sofrimento é maior. Todos nós sofremos muito. Todos nós temos sofrido. Claro. E é preciso que a gente escute desse lugar de sofrimento, em que a gente possa honrar a dor de cada um. E através desse respeito pela nossa própria dor, a gente compreenda a dor do outro, mas que a gente possa ser um elemento pacificador, para que a gente possa, muitas vezes, acolher aquilo que chega como violência do outro, que chega como um clamor de olhe para mim, eu estou muito machucado, eu estou muito machucado. E que a gente possa dizer, ok, eu vejo sua dor, eu consigo ver a sua dor. O que posso fazer para estar com você na travessia? É sobre compartilhar, sabendo que muitas coisas que a gente assiste do outro vão nos atravessar também. Vão tocar em nossos lugares de desconforto e que a gente vai precisar respirar, se organizar e prosseguir. Esse é um convite de doutora Joana de Ângeles. Esse é um pedido por amor. Esse é um pedido para que respeitemos uns aos outros. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Por isso que muitos de nós, muitos sentem no próprio campo vibracional alterações significativas que nem sabemos de onde vêm. Quando tem uma guerra no Irã, quando tem uma morte no Paquistão, em qualquer lugar do mundo onde tem dor, sofrimento, miséria, na África, tanto sofrimento, e tanta criança passando necessidade. Isso nos afeta, isso nos toca. E é preciso que possamos compreender que, para além das nossas dores pessoais, das nossas narrativas pessoais, tem um choro coletivo, tem uma dor que atravessa gerações, tem muito sofrimento no planeta. E que é preciso que abramos em nós, que possamos sustentar em nós um lugar para recepcionar, para sustentar a nossa fé e para sustentar um comportamento inclusivo, amoroso, generoso, de autorrespeito, sem perder o seu lugar de se cuidar e de se expressar,
mas abrir um lugar também para compreender a expressão e o sofrimento do outro. Joana nos chama para esse momento. E é um momento em que precisamos. Não é fácil, porque nós temos nossas narrativas pessoais, nós temos os nossos lugares ocupados pela nossa árvore genealógica. Todos. Mas nós precisamos compreender a humanidade em nós. O tanto que o outro habita em nós e o tanto que nós habitamos no outro. A história do outro nos toca. A nossa história vai tocar o outro. Porque a humanidade é o lugar comum em todos nós. Que nós possamos olhar menos para as diferenças e cuidar mais das nossas semelhanças. Porque somos todos irmãos. E eu convido vocês a fecharem os olhos mais uma vez, para que possamos sentir a presença do amor pulsando nos nossos corações, nos dando alegria, nos dando a capacidade de assentar em nós o desconforto, a tristeza, a angústia, para que a gente possa enxergar o que está acontecendo, para que a gente possa escolher as coisas que despertam em nós o melhor, o nosso mestre interior, as nossas capacidades, as coisas que despertam em nós o amor pelo próximo, o amor pelos animais, o amor pela natureza. E que cada vez mais estejamos treinando essa habilidade da gentileza, da maturação espiritual, do afeto e da compaixão. Que essa energia se expanda para todo o planeta, para todas as mentes que estão, nesse momento, iradas, inoculando violência, inoculando raiva, inoculando tristeza e sofrimento no planeta. Que haja amor, que essas mentes sejam tocadas pela consciência crística e que possam encontrar sentido no amor, sentido na comunhão, sentido no afeto, sentido na paz. E que haja paz, que haja amor e tranquilidade. Que nós possamos estar em paz, desejar a paz e realizá-la dentro de cada um, compartilhando com todo o planeta. Convido a trazer as mãos unidas de novo e encerramos o nosso encontro da noite de hoje, dizendo no chat. Muita paz. E eu quero agradecer imensamente pela atenção, pela paciência de cada um. Até o próximo encontro. Aguardo vocês. Boa noite.